outro lado, esse vai para um lado, esse vai para o outro. Não aperta no daqui que ele sai lá. Eu acho que eu vou ter um pouco mais de dificuldade aqui em conseguir cumprir o horário, então eu vou tentar correr um pouquinho, tá? Em último caso, a gente pula alguns slides e está tudo certo. Boa noite, senhores. Nessa continuação da nossa palestra, eu quis falar um pouco mais sobre desafios, tá? Quais são os desafios dentro desse cenário que o professor comentou bem aí, dessa era de dados, que eu quis chamar aqui de era de dados, que é o que a gente está passando hoje. Então, quais são os desafios? Por que eu vou chegar numa palestra e falar de desafio? Porque são oportunidades. E são áreas que vocês que estão estudando, estão visualizando, podem entender que são gaps que hoje a gente tem. Tá? Que muitas vezes a gente fala muito, quando fala de data science, quando fala de machine learning, a gente fala muito de redes neurais, a gente fala muito de algoritmos, mas para tudo isso funcionar, tem todo um background, tem toda uma parte em backstage ali, que muitas vezes não é tão glamuroso, mas que precisa funcionar para que os nossos modelos de inteligência artificial funcionem. Então, vou falar um pouquinho de cada uma dessas coisas. A gente já falou aqui sobre mim, tá? Então, vou passar isso aqui, já foi apresentado. Então, hoje a gente está o quê? No que a gente chama de revolução digital. O que é a revolução digital? Nós estamos sempre conectados. Nós somos grandes geradores de dados e grandes consumidores de dados. E hoje a gente não vive sem isso. Tá? Hoje, eu basicamente, se eu sair do meu caminho, trabalho, casa, ali, eu já ligo automaticamente o Google Maps, porque eu não sei mais andar na cidade. Eu também não sei número telefônico. Eu acho que eu sei uns 5. O resto está tudo anotado. Todo mundo é igual ou eu que tenho algum problema de memória? Por favor, falam que é igual também, né? Que bom. Então, hoje, dentro dessa revolução digital, a gente está realmente no dilúvio dos dados. Tá? Então, a gente tem muitos dados, a gente fica, inclusive, como eu comentei, mal acostumado, só que cada vez mais essa grande quantidade de dados exige que a gente esteja preparado para lidar com essas informações. Então, como foi falado pelo professor, essa revolução digital baseada em dados é o que formou o que a gente chama aqui de Big Data. Tá? Que, basicamente, ele tem os 4 Vs principais, que hoje tem 8, tem gente que fala que tem 10, então, cada vez vai aumentando o número de Vs, mas esses 4 a gente não resolveu ainda, então a gente pode ficar nesses 4. Tá? O quão grande é isso? É que, na verdade, o que a gente gerava, por exemplo, rapidinho, quem já falou, em 92, 100 gigas por dia, hoje a gente gera 50 mil gigas por segundo. Então, é algo muito mais que exponencial. E, como o professor comentou também, desses dados, a grande maioria é dado não estruturado. Muitos deles, vídeos e imagens. O que isso quer dizer na prática para a gente? A gente precisa processar esses dados para poder utilizá-los. A informação não está pronta para ser utilizada, ela precisa ser interpretada. Então, vou falar um pouquinho mais depois, mas aquele workflow, aquele processo que a gente aprende de desenvolvimento de software, ele não funciona mais. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre a parte polêmica, a gente deixa para o final. E qual é a origem desses dados, desse dilúvio? Tem os sensores, tá? Hoje a gente, só no nosso celular, tem 10, 15 sensores, dependendo do celular, gerando dados. Eu tenho as mídias sociais, como o professor também comentou, é um dos grandes geradores de dados hoje em dia. Tem a web pública, os vários outros sites que existem, tá?
logs de máquinas, logs de sistemas, bancos de dados, arquivos em geral. Então, tudo isso gera essa infinidade de dados. E, com base nessa revolução digital e nesses dados, eu posso dizer hoje com segurança que todas as áreas estão passando por uma revolução. Tá? A área científica, que está que tá num caminho do e-science, a área da indústria, que está na indústria 4.0, a área do jornalismo, que está no data journalism, a gestão de cidades, que fala de smart cities, o marketing, que tem um marketing 4.0, tem o direito 4.0, tem um monte de coisa 4.0, e tudo isso nada mais é do que a revolução dessas áreas baseada em dados. Então, muitos daqueles processos manuais, burocráticos que eram feitos antigamente, eles estão sendo substituídos por processos automatizados baseados em dados. Muitos deles coletados em redes sociais, outros coletados naquelas diversas fontes que a gente viu. Isso é um caminho sem volta e isso é para todas as áreas. Tá? A gente aqui, que a gente pode dizer que somos da tecnologia, nós vamos ser os habilitadores disso. Mas vai chegar no momento, e não é a longo prazo, é a médio, que todas as áreas vão estar conversando isso que a gente está conversando aqui, desde o médico, o advogado, o contabilista e qualquer uma área que a gente tem aí dentro das nossas profissões. Coloquei alguns livros a mais, alguns livros aqui. Durante a apresentação, coloquei alguns livros. Por que você colocou livro? A gente nem lê mais livro. É porque dentro desse contexto de introdução, às vezes um livro não substitui, quando a gente está perdido, onde a gente vai começar, às vezes um livro ele te dá uma segurança melhor do que você pegar um monte de artigo e tudo mais. Aí depois que você já está na área, aí realmente você já vai para artigos que são assuntos bem mais diretos do que um livro. Mas para iniciar, eu acho que ele faz bem o trabalho dele. Tá? E a grande pergunta que a gente fala hoje, na área de Data Science, é o quê? É como gerar valor nesses dados. Não adianta eu ter dados se eu não gero valor. Tá? Então, eu quero gerar valor nesses dados. É aí que entra o Data Science. O Data Science nada mais é do que essa área que trabalha para gerar técnicas, para construir técnicas e modelos para que eu possa extrair informações valiosas dos dados. Tá? Seja usando qualquer uma dessas técnicas que a gente tem conversado. Para ver como esse negócio de processar dados e gerar valor sobre os dados ele é interessante, aqui a gente pode ver uma comparação entre as 10 marcas mais valiosas aqui entre 2007 e 2017. Em 2007, você só tinha 4 empresas que podem ser consideradas empresas que geram valor a partir de dados, que um dos seus maiores ativos são dados. Já em 2017, das 10, 8 empresas são empresas baseadas em dados, que geram valor sobre os dados. Então, a gente tem aqui Google, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, a TIT, Tencent, chinesa e a IBM. E olha que há questionamentos, porque você falar que a Visa não é uma empresa baseada em dados é meio estranho, mas tudo bem, não é minha fonte isso, a fonte está aqui. Tá? E a própria McDonald's, porque tudo que ela faz também é baseado em retorno do mercado. Tá? Então, na verdade, hoje em dia, as empresas líderes em qualquer das suas áreas não vivem sem dados, tá? Não vivem sem usar todo esse conglomerado, aí, todo esse conjunto de dados para se beneficiar, seja tendo feedback do mercado, seja melhorando seus processos produtivos. E aí que entram os objetivos. O que essas empresas hoje buscam no Data Science, na geração de valor desses dados? Não são só esses objetivos, tá? Mas esses são um dos principais. Melhorar seus processos, economia. Tá? Tomada de decisão, decisões mais rápidas, tá? Mais efetivas. Monetização dos dados. Tem muita empresa que é baseada em dados, ela gera dados para vender. A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, que isso é uma coisa que vai mudar. E geração de novos negócios. A gente mesmo, quando a gente olha um Google, por exemplo,
O Google ele gera ferramentas gratuitas para quê? Para coletar dados nossos para usar em marketing. Então, assim, o esforço dela o Google não é uma empresa de software, ela é uma empresa de marketing. Ela desenvolve software para coletar dados da gente, mas ela é uma empresa de marketing. Ela não ganha dinheiro com software, por isso que ela dá de graça para a gente. E dentro desse cenário de data science, que os professores vão falar depois sobre aprendizado de máquina e tudo mais, eu vou me focar bem no tema só aqui, que é a área de análise de redes sociais, tá? Social Network Analysis, SNA, para quem for procurar no Google, facilita. Então, esse conjunto de técnicas de análise de dados, ele é baseado na análise das redes e basicamente utilizando teoria de grafos. Tá? Então, basicamente, ele utiliza essas relações que existem na rede social, toda essa rede de relação, para gerar conhecimento sobre os dados. Porque a gente fala, mas como que ele vai gerar conhecimento? Basicamente, é comportamento. Ele vai extrair comportamento das pessoas com base nos dados. Então, hoje, quando a gente fala, eu fiz alguma coisa diferente do que eu faço sempre, às vezes nem eu percebo. Mas uma empresa que tem bilhões de dados, uma pequena variação ali no meu padrão de comportamento, ele já identifica o que eu vou fazer antes mesmo de eu identificar o que eu vou fazer. Tá? Então, tem diversos casos na internet aí, e exemplos que a gente pode falar sobre isso, mas hoje, resumindo, o que a gente pode dizer é isso. Hoje, devido a essa grande quantidade de dados, as empresas que dominam os dados de mídias sociais, elas, antes da gente fazer alguma coisa, elas já sabem o que vamos fazer. Se a gente vai se separar, se a gente vai ter um filho, se a gente vai viajar, e etc. Qualquer mudança de comportamento, antes da gente mesmo ter certeza que vai fazer aquilo, ela já sabe. Tá? Esse é o poder, hoje em dia, das redes sociais. Então, essas técnicas de SNA, basicamente, como eu comentei, elas analisam relações. Só que essas relações não são de um indivíduo, são de milhares, milhões do mundo inteiro. Então, por incrível que pareça, a gente tem várias pessoas que seguem o nosso mesmo padrão de comportamento em vários lugares diferentes. A gente não conhece essas pessoas, mas os algoritmos conhecem. Então, se eu comecei a ter uma tendência de mudança, essas pessoas que seguem esse meu mesmo perfil, meu mesmo grupo, elas também têm essa mesma tendência de mudança. Tá? Então, eu consigo predizer esse comportamento. Então, como eu comentei aqui, eu consigo analisar tendências e mudanças de comportamento, antes mesmo de eu identificar que eu estou fazendo essas mudanças. Aqui é um projeto bem bacana, eu aconselho vocês a entrarem depois na internet, o People Maps, que ele faz uma análise de perfil de várias cidades. E qual é a grande sacada aqui? Que ele defende que não existe segregação racial, existe segregação cultural e social. Então, na verdade, eles fazem, a partir de tweets e de algumas análises offline, vamos dizer assim, eles definem todas as redes, tá, de relações entre as pessoas, e ele identifica, por exemplo, que as pessoas que, sei lá, os bloggers, os blogueiros, eles estão muito distantes dos fãs da banda Restart, por exemplo. Que as pessoas que gostam de Luan Santana estão bem distantes dos flamenguistas, coisas do gênero, tá? Só que tem coisas bem mais interessantes do que esses exemplos que eu estou comentando, tá? Então, na verdade, aqui a gente não consegue ver porque está muito... está numa visão muito ampla, mas aqui são relações, e as cores são os grupos que podem ser determinados. E cada um desses grupos se relacionam, existe uma sobreposição entre esses grupos, que são as pessoas que estão nos vários grupos ao mesmo tempo. E os grupos que estão mais distantes aqui são os que têm as relações mais fracas. Então, só a partir desse trabalho com redes sociais, eu já consigo identificar esses grupos. Agora, se eu pego isso aqui e o Twitter me disponibiliza dados geográficos, e eu crio mais uma camada de análise, que é relacionar isso com dados geográficos, aí eu tenho informações realmente localizadas. Eu consigo identificar, por exemplo, dentro de um bairro,
o perfil das pessoas que estão lá. E isso pode ser usado para o bem e para o mal, aí fica na imaginação de vocês, mas várias utilizações podem ser feitas. Então, esse é o poder de eu analisar essas redes sociais. E eu posso usar esses mesmos algoritmos para outras coisas. Por exemplo, aqui é uma análise de rede do Game of Thrones, que acabou de terminar aqui. Então, esse link ele é bem legal. Ele mostra o Júpiter todo sendo criado, com todos os códigos, então você consegue reproduzir, e ele faz diversas análises sobre os reinos mais fortes, os que realmente tinham que perder para os outros, então é bem legal. Eu acho que vale a pena que quem gosta da série dar uma olhada nesse link. Está aqui embaixo, a apresentação, imagino que a gente deva disponibilizar para vocês, aí vocês conseguem olhar, porque realmente está bem pequeno aqui. E nas empresas, como é que eu estou usando esse negócio? Hoje em dia, o que tem mais sólido a nível das empresas é o SCRM. É bem comum já, que é uma ferramenta de gestão bem antiga, o CRM, né? Que é o sistema para gestão de clientes. Tá? O relacionamento entre os meus clientes. Então, quando tem aquela pessoa que liga para você, pergunta como foi seu atendimento, se você foi bem atendido, se seu produto é bom. Então, isso é o CRM. Só que, hoje em dia, o CRM tem uma camada a mais, que é a camada social. Então, essas ferramentas hoje foram adaptadas para que elas possam coletar dados de rede social. Então, se você está na base de clientes dela, se você segue ela na rede social, ela está coletando dados de você. Ela está identificando se você está falando mal do produto dela, se você está sugerindo para um amigo, por exemplo, que a nova versão daquele produto devia ter uma feature XYZ. Hoje em dia, marcas como a Apple, por exemplo, basicamente as novas features que ela lança nos produtos são baseadas em recomendações de redes sociais. Então, ela lança um produto sabendo que vai fazer sucesso. Não existe mais o risco de mercado. As empresas que são baseadas em dados, não vou dizer que elas não falham, mas elas falham muito menos, porque elas lançam a necessidade do cliente naquele momento. Tá? Então, essa é a tendência. Por isso que as empresas que não trabalharem dessa maneira, elas vão simplesmente sumir, porque elas ainda vão trabalhar no risco. E hoje, cada vez mais, você tem que ser eficiente para não errar, porque o erro realmente custa bem mais caro. Agora eu vou entrar na área dos desafios. Tá? Então, isso é bacana, tudo isso é legal, mas, como eu falei, é uma área muito ampla, é uma área que lida com vários algoritmos, com vários modelos, e a gente acha muita coisa disso na internet. Mas os desafios, muitas vezes, não ficam muito claros. E aí eu vou citar alguns aqui, a gente vai poder discutir, se não tiver tempo aqui, alguma coisa. Primeiro, legal, fiz um modelo de machine learning, fiz um modelo de análise de rede social. Como que eu vou aplicar isso na indústria? Vai ser difícil. Vai ser difícil, primeiro, porque as indústrias... Vou falar Brasil-Manaus, tá? Vou tentar falar algo bem mais próximo da gente. A grande maioria das empresas, elas não têm uma cultura data-driven, elas não são baseadas em dados, elas não confiam nos seus próprios dados. Elas têm o Joãozinho, que pega uma planilha de Excel, baixa o dado do sistema ERP, faz um monte de cálculo, então, por isso, ele é um cara, ele é indispensável na empresa, e aquele conhecimento só ele tem, e o resto do fluxo da empresa trabalha a partir daquela planilha de Excel. Então, essa empresa dificilmente vai aceitar que um algoritmo gere uma tomada de decisão automática. Tá? Então, a primeira forma da gente conseguir buscar a aplicação na nossa indústria nacional desses algoritmos, assim como esses grandes players utilizam, é isso aqui. É trabalhando para que as nossas empresas se tornem dirigidas a dados, elas confiam nos seus dados, elas trabalhem baseado em dados, e não no Joãozinho, que conhece, que tem 40 anos de profissão, no outro lá, que sabe fazer macro em Excel. Uma outra questão, todos os profissionais, aí eu coloquei pessoas ali, porque não só profissionalmente, pessoalmente, a gente precisa também disso hoje em dia, precisam aprender a lidar com dados. Hoje em dia, essa relação que a gente pode ter é muito parecido com a pessoa que hoje em dia não sabe ligar o computador.
daqui a muito pouco tempo, a pessoa que não sabe lidar com dados, ela vai ter a mesma utilidade da pessoa que não sabe ligar um computador hoje. Tá? Ela vai estar esquecida, encostada ali no lado. Tá? E aqui é de uma conferência de UX aqui. Designers precisam entender dados. Aqui é só um exemplo, tá? Mas designers, engenheiros, médicos, engenheiros de qualidade, qualquer um. Tá? Uma outra questão muito importante. Sem qualidade nos dados, não existe data science. Tá? Tem uma frase que vocês vão ler em muitos livros de data science, que é garbage in, garbage out. Se eu tenho lixo, eu gero lixo. Se eu tenho bons dados, eu gero bons modelos e gero bons resultados. Tá? Então, entra naquela questão. Não adianta eu ter o melhor modelo do mundo, o melhor sistema, a minha melhor arquitetura de rede. Não importa. Se o dado que eu estou recebendo ali dos processos antes da minha aplicação do machine learning não forem bons, eu não vou conseguir ter bons resultados. Então, quando você vai aplicar isso na indústria, você entra em xeque, porque, na verdade, você depende de dados que não são bons. E aí entra, mais uma vez, naquilo que eu disse. Você não vai desenvolver só o seu sistema, você vai desenvolver todo um pipeline que vai tratar aqueles dados, que vai passar por vários processos até você poder usar esse dado. Isso, a nível de mercado, a gente chega naquela situação que... Eu vou jogar um pouco para a política. Não tem aquele político que não gosta de fazer trabalhos assistenciais, trocar cano de água, essas coisas, porque não são visíveis, né? É a mesma coisa o data engineering lá, o engenheiro de dados. Todo esse trabalho, esse pipeline para preparar o dado para trabalhar, ninguém quer pagar por isso. Mas sem ele lá, a magia da rede neural, a magia do modelo estatístico não vai funcionar. Para que isso tenha qualidade, aí eu vou abranger um pouquinho mais. Gestão dos dados. Esse é um tema também que é necessário e entra em tudo isso que eu falei antes. Qualidade, a empresa ser data-driven. O que é a gestão de dados? Ela nada mais é do que você gerenciar todo o ciclo de vida dos dados. É você planejar o dado que você vai gerar, é você coletar, assegurar a qualidade dele, utilizar metadados para descrever esses dados. O que é metadados? De uma forma bem clara, é uma descrição, é o descrever aquele dado, é o explicar o contexto dele. Por que eu preciso disso? Porque 2 semanas depois que você coletou esse dado, você não lembra desse dado. Isso eu posso apostar com qualquer pessoa que trabalha com dados aqui. Então, você precisa, para você e para as outras pessoas, ter esses dados descritos. Preservar esses dados. Por quanto tempo eu quero manter esses dados? Eu trabalho com informática para biodiversidade, então eu trabalho com alguns modelos para a parte de mudanças climáticas, controle de espécies e tudo mais. Tem modelo que eu preciso ter 4 anos de dados para começar a brincar. Tem modelo que eu preciso de 10. Tem modelo que eu preciso de 40. O Brasil, em algumas áreas, ele está coletando dados há uns 5 anos, e ele só vai poder usar esses dados daqui a 35, 40 anos, porque ele precisa de tudo isso de dados para coletar. Tá? Então, isso a gente tem que começar a pensar. Até a gente desenvolvendo nossos softwares também. Tá? Descobrir dados, eu sempre vou integrar meus dados com outros. Analisar. Aqui chegou na parte dos modelos, tá? Que é o que a gente conversa mais, machine learning, estatística. Tá? Depois, uma outra dificuldade que eu tenho, comunicar. Aí entra aquela ideia de, putz, mas eu não gosto de falar com as pessoas, eu gosto só de conversar com o computador. Não dá certo. Então, arrume alguém que saiba conversar, porque você vai ter que mostrar seus resultados e convencer que eles são bons. Tá? E aqui entra nessa área que é super bacana, que é o Visual Analytics. Tá? Então, é comunicação eficiente. Então, além de eu ter que criar um super modelo, além de eu ter que tratar os dados do cliente, porque estão todos ruins, depois que eu faço tudo isso e dá certo, e às vezes não dá, eu ainda tenho que saber apresentar para o meu cliente, entender o que eu fiz, para ele poder confiar no meu modelo. E o Visual Analytics ajuda a isso. Está quase acabando, pessoal.
E agora entra numa área que é bem polêmica, que é a privacidade ética. Todos esses algoritmos que a gente fala aqui, eles podem ser usados para o bem e para o mal. Nenhum deles é só para o bem ou só para o mal. Então, sempre vai ter... Eu posso usar de duas formas. Eu imagino que vocês devem ter passado já por alguma dessas questões. Não sei se vocês conseguem ler. O senhor gostaria de cadastrar o CPF para ganhar desconto no remédio? Gostaria de tirar um cartão da loja para parcelar sua compra em 20, 10, 50 vezes? Gostaria de CPF na nota? Gostaria de usar esse aplicativo gratuito? Deseja cadastrar seu e-mail para receber um conteúdo super exclusivo, um livro de 5 páginas? Tudo isso aqui a gente recebe, tá? Isso basicamente é só para um motivo, coleta de dados, tá? E muitas vezes essa coleta, ela serve para coisas bem obscuras, por exemplo, o caso das farmácias. Quem tem interesse em saber que remédio que a gente compra? Os planos de saúde. E não é que eles já estão fazendo essas compras? Então, isso é algo para a gente pensar, tá? Vale a pena realmente esse desconto que eu recebo e eu ter o controle de todos os remédios que eu compro? É algo para a gente analisar. Mas dentro desse cenário de privacidade e de ética, como o professor comentou, é um mundo sem lei. Enquanto eu não tenho uma lei estabelecida, tudo eu posso. E aí que vai entrar, que foi aprovado ano passado, e que a partir do agosto de 2020, temos em torno de um ano aí, a lei vai começar a ser aplicada, nossa Lei Nacional Geral de Proteção de Dados. Essa lei, na minha visão e na minha proximidade com a indústria, ela vai ser muito impactante e muito boa para quem é de tecnologia, porque vai ter muito serviço, vai ter muito trabalho, vai ter muito desafio. Por quê? Porque hoje em dia não existe controle em nenhum sistema de que usuários, que dados você controla, se você consegue garantir a segurança numa cadeia produtiva inteira. Ah, eu sou a Yamaha, eu produzo moto. A Yamaha tem certeza que lá na concessionária, lá que vende a moto, os caras estão cuidando do meu dado direito? É muito difícil. Então, esse é um grande desafio, temos menos de um ano, não sei se isso vai ser adiado ou não, tá? Mas é essencial, exatamente por causa desse mau uso dos dados. Só que, apesar de que várias vezes esse mau uso não é prejudicial para a gente, mas isso vai acontecer. Então, assim, pelos maus, todos pagam. E eu entendo também que essa lei ela vai dificultar muitas startups, por exemplo, que trabalham utilizando dados, que muitas vezes não estão vendendo o teu dado para nenhum plano de saúde, mas que, devido a essas mudanças da lei, o modelo de negócio dela não vai ser mais bom o suficiente para sobreviver. Então, tudo tem seus lados bons e seus lados ruins. É algo para a gente analisar. Aqui tem os 12 princípios gerais dessa lei. O importante aqui é que ela tem multas bem altas, tá? De 50 milhões de reais, tá? Então, são multas que podem tanto quebrar uma empresa quanto inviabilizar um processo, tá? Isso aqui vocês vão poder ler depois, eu não vou ler, tá? E só para fechar... Não, vou finalizar já. E aí, para finalizar, tem outras questões adicionais, tá? Então, assim, tem muito desafio aí, isso é bom, isso é oportunidade. Tem a questão de segurança, que a gente não falou, tem a questão dessa de adequação de processos, tá? Analistas de negócio aí, tem trabalho para décadas. Ensino e qualificação de recursos humanos, isso é uma bronca, a gente precisa de pessoas, tá? Hoje é uma dificuldade, acho que foi o professor que comentou, que é uma área que não falta realmente. Hoje a gente tem dificuldades, a gente vive procurando gente, contratando. Professores, aqui a professora Marcela sabe que eu vivo procurando ela. Então, assim, a gente precisa de pessoas, tá? E isso envolve as pessoas se interessarem pela área, envolve as instituições se prepararem para trabalhar nessa área, para oferecer disciplinas nessa área, e tem a questão do investimento, pesquisa e desenvolvimento, que a gente sabe que tudo isso vem a partir da pesquisa, né? Todos esses algoritmos, todas essas novas técnicas, e é algo que a gente sabe que é muito deficitário ali no nosso país, e é algo que a gente tem que melhorar,
Tá? Então, tem muitos desafios aí. Alguns livros desse último tema que eu comentei, aqui é Storytelling with Data, é muito legal esse livro, que fala como você vende seus dados bem, é legal. E aqui é o Dhamma Book, que é um livro é um conjunto de boas práticas relacionadas à gestão de dados. Quem conhece o PMBOK de gestão de projetos, ele é um equivalente na área de gestão de dados. Tem um livro bem legal, que é esse Data Science for Business. Ele não ensina algoritmo, mas ele ensina como você pode aplicar cada técnica de uma forma mais focada em negócio. Ele é bem legal. E esse livro aqui, Gestão do Amanhã, ele também fala sobre como que tu vai gerenciar equipes e criar projetos pensando nessas mudanças todas. E, voltando até porque eu vou fechar, mas só para polemizar esse final, aquela ideia que a gente trabalha lá de levantar os requisitos, abstrair o que não é interessante e jogar fora do nosso modelo de dados e desenvolver nosso sistema, não funciona mais. Porque nosso modelo de negócio, nossas regras que a gente vai implementar no sistema são uma, mas os dados aqui são outros. Eu posso, muitas vezes, desenvolver um sistema com a única função de coletar dados para um outro sistema. Então, hoje em dia, lá naquele levantamento de requisitos, eu vou ter que fazer todo aquele trabalho de planejamento de dados, de pipeline de dados, e aí eu vou identificar como que eu vou processar esses dados para desenvolver minhas regras de negócio. Porque, como eu comentei, muitos dos dados que eu vou coletar, eu não vou usar agora. Eu vou usar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Mas eu preciso coletar. Então, hoje a gente não discute mais, preciso ou não coletar. Pô, mas eu vou deixar minha base de dados muito grande. Hoje a gente não fala mais disso, hoje a gente coleta. Eu vou usar esse dado? Não sei, mas eu vou coletar. Tá? Então, hoje é assim que a gente realmente, na prática, está trabalhando. E só para deixar uma mensagem, então, esse mundo está mudando. Então, temos que nos preparar para essas mudanças. Se você não está preparado, então, acho que é a hora de começar. Obrigado, pessoal. Muito bem, nós é que agradecemos a vocês, Daniel, Ponciano também. Obrigado por estarem conosco aqui na noite de hoje. E nós vamos, claro, chamar aqui os nossos coordenadores. Por favor, venham cá, Isabel e Paulino, para darem aí o presente para os nossos palestrantes, né? A lembrança deles, para eles, na verdade. Deixa eu colocar aqui um fundo musical. Pode subir, pode subir. Isso, vem só mais um pouquinho para cá, Isabel. Você vem vocês dois aqui para o meio. Vem vocês dois aqui para o meio. Isso. A gente quer agradecer mais uma vez aos nossos palestrantes da noite, aliás, de hoje, João Batista Ponciano e Daniel Lins. Muito obrigado, doutor Daniel. Obrigado, mestre Ponciano. Gente, vamos então falar aqui. Primeiro, aliás, cadê? Agora ele está presente. Eu quero uma bela salva de palmas para o integrante do Comitê de Infraestrutura, Carlos Alberto Monteiro. Não podia deixar, professor, de citá-lo nominalmente de novo, porque afinal de contas sabemos também da sua importância nesse evento. Estou querendo baixar aqui, mas eu nunca fui muito bom de geografia, então é por isso. Então, pessoal, é o seguinte, vamos prestar bem atenção de como vai funcionar e eu preciso da ajuda de vocês para que isso se cumpra. São 8h20, né? A gente estourou um pouquinho, natural, são assuntos importantes, mas a gente precisa estar atento ao tempo. 8h40 estaremos de volta nas salas. Nós vamos, mantenham-se com os seus crachás, porque eles são o passaporte para vocês participarem do coffee break, tá bom? Onde vai ser o coffee break? Na nossa sala na nossa área de convivência, que é
a praça de alimentação, tá? A saída vai ser exclusivamente lá pela esquerda, para vocês seguirem pelo corredor e entrarem pela porta de trás, que é aquela onde fica a varandinha, tá bom? Na volta, prestem atenção, na volta vamos ter a aprendizagem de máquina com Eloá Barreto Guedes da Costa e Everlândio Fernandes aqui no auditório. Uhul, né? Eu ouvi isso. E no auditório 2, que é onde era o refeitório, vai ser a outra palestra, que é Testes Ágeis de Software, com João Clineu Lima da Silva Júnior e Luana Lobão. Ambos começam, gente, 8h40, tá bom? Então vamos lá para o nosso coffee break, vamos nos preparar para as palestras daqui a pouco. Volto a convidar vocês, caso queiram, né, tenham oportunidade, dá um pulinho no nosso stand para a gente falar de formatura. E eu espero você